Boa noite a todos. Hoje nós temos a lição de número 118 do nosso Fonte Viva em nossas tarefas. Alguém aqui está chegando pela primeira vez? Sejam muito bem-vindos. Então, nós adotamos esse livrinho, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. São pequenas lições, mas bastante profundas, né? Tiradas de trechos dos Evangelhos ou de cartas de Paulo, como é essa hoje aqui. Né? E Paulo, isso aí está na carta de Paulo aos Romanos, em que ele diz: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Então vamos primeiro pensar um pouquinho em Paulo, né? O nosso grande São Paulo, que foi o grande divulgador do Evangelho de Jesus. Ele que não conheceu, né, pessoalmente Jesus, que não era dos apóstolos escolhidos por Jesus, até porque ele era, no início, um perseguidor dos cristãos, né? Nós sabemos dessa história de Paulo, né? Ele que era educado no judaísmo, muito culto, muito preparado, muito forte, não é? Tinha que ser Paulo para passar por tudo isso. Então, ele, de perseguidor dos cristãos, ele passou a ser um divulgador do Evangelho. E como foi que aconteceu essa mudança? Quase todos nós sabemos, né? Ele fazia peregrinações, ele ia para vários lugares e ele estava se dirigindo a Damasco, onde ele ia atrás de uma pessoa específica, né? Ananias, que ele estava perseguindo. E nesse caminho para Damasco aconteceu a sua grande mudança, porque ele teve aquela visão, aquela luz imensa, não é? Que era Jesus, que lhe perguntava: Saulo, por que me persegues? Quase todos nós já ouvimos, não é, essa frase, porque o seu nome no nome judaico era Saulo, né? E ele foi tão forte a luz que ele ficou cego por 3 dias, não é? Mas até hoje à tarde o Álvaro estava comentando essa passagem, assim como se foi tudo apagado, o que ele enxergava, a maneira como ele enxergava, né? Foi apagada, porque essa página dele foi virada. E a mais interessante, ele foi curado por essa pessoa que ele estava perseguindo, né? Então, essa história é muito marcante, né? E Paulo, então, se transformou completamente. Ele, então, passou a divulgar a mensagem de Jesus. Às vezes com muita dificuldade, porque em alguns lugares ele estava acostumado a entrar como um perseguidor. E agora ele entrava para divulgar a mensagem, né? Então, nem sempre ele era bem recebido. Foi preso algumas vezes, não é? Mas tinha que ser ele, né? Porque ele, então, seguiu pelos caminhos, divulgando a mensagem, e quando ele não podia retornar a essas comunidades que foram sendo fundadas, né, dos primeiros cristãos, ele escrevia essas cartas, que estão aí, não é? Até hoje, muito atuais, não é? Como se fossem escritas para nós, né? Então, nessa aqui, não é, que ele nos fala das nossas tarefas. E essa carta, comentada pelo Espírito Emmanuel, nos fala, não é? Porque a carta diz para nós não ficarmos tão ligados nas coisas, como ele diz, não ambicioneis coisas altas. Quer dizer, grandes feitos, grandes realizações. Não que a gente não vá ter essa ambição no sentido positivo, não é? No sentido de querer realizar alguma coisa, né? Mas não ficar fixado de que
eu tenho que conseguir o máximo. Se eu não conseguir o máximo, não vai valer. Né? Não é assim essa quase que, digamos, arrogância. Não é? Devemos ter os nossos grandes projetos, não é? Mas sabendo que todo projeto é formado de minúsculas tarefas, que são a que ele fala, em nossas tarefas. Né? E lembrando que se ele está divulgando a mensagem de Jesus, Jesus veio, como ele disse, ele não veio para ser servido, mas para servir. O que é uma coisa, não é, de grande humildade. Então, âmago também dessa carta é uma questão de humildade. Não é? Pensando que humildade não é a pessoa se achar subserviente. É cada um ter a consciência da sua condição, das suas potencialidades, não é? Sabendo que tem pessoas muito acima, outras ao lado, outras ainda um pouquinho atrás, não é? Aquela pessoa humilde, ela sabe, então, em função disso, ela pode perguntar, ela pode elogiar as outras pessoas e aprender sempre, não é? Então, de uma forma bastante simples, é o que é a humildade, não é? Que tanto foi passada por Jesus. Né? Então, ele vai desenvolvendo aqui na interpretação do Espírito Emmanuel, que nós temos, por exemplo, a natureza, né? Uma árvore frondosa começou com uma semente, não é? Foi se desenvolvendo, se tornou um arbusto ainda frágil, né? E foi ganhando mais folhas, foi ganhando flores, finalmente os frutos de uma árvore frondosa, né? Quando a gente olha ali, a gente até esquece, não é? Que dentro daquela sementinha tem uma árvore. Não é? É como fala muito, não é? Da semente de mostarda, né? Que lá no Oriente ela se torna uma árvore. Né? E é a questão da fé, né? E se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, essa fé será a nossa grande força na nossa vida. Não é? Ele fala também das edificações. Não é? Cada prédio, cada catedral começou com uma escavação e um pequeno tijolo, uma pequena pedra, foi o marco inicial. E dali vai, não é, se acumulando, vai se construindo e vai chegando num grande prédio, numa grande catedral. Né? Então, são essas pequenas tarefas, pequenas sementes, não é? Uma grande cachoeira começa numa gotinha de água. Então, é para nós pensarmos que nós também, os nossos feitos, as nossas realizações, elas começam bem pequenininhas, não é? Humildemente, não é? Nós podemos, por exemplo, pensar, eu gostei desse exemplo, uma orquestra, né? Nós temos a nossa grande orquestra aí, e aí nós vemos aquela apresentação, aquela melodia maravilhosa, aquele maestro, aqueles músicos, mas tudo começou com alguém que escolheu o programa, não é? Escolheu os programas, escolheu os músicos, às vezes convidados de fora, não é? E até eu lembrei algo que eu achei assim muito, muito original quando eu fiquei sabendo, não é? A gente vê aqueles músicos lá, cada um com a sua estante, a sua partitura, às vezes dois compartilham a mesma partitura, não é? Então a gente imagina, chega ali, tira a cópia, manda imprimir, não é? E está tudo resolvido. E nem sempre. Porque, não sei exatamente como seria essa classificação, mas algumas partituras são copiadas à mão. Porque a reprodução das partituras torna a leitura não muito fácil, não é? Pela distância que eles ficam, né, das partituras. Então, há voluntários, né,
que chegam lá e copiam as partituras com a caneta, não é? Para ficar bem legível. Isso é um trabalho voluntário, de grande importância, mas é um trabalho que essa pessoa me diz assim, eu chego lá, pego o que eu tenho que fazer, baixo a cabeça e faço. Não é? É um trabalho, nós não vamos dizer que não é importante, é importantíssimo. Todos os trabalhos são importantíssimos. Né? Chega lá um grande cirurgião cerebral, né? Para fazer a cirurgia. Então, está ali não é aquela pessoa instrumentadora, né? Que já está ali colocado todos aqueles instrumentos, as pessoas estão lá paramentadas, não é? Mas tudo isso começou com esse grande cirurgião marcando aquela cirurgia e as pessoas indo organizar esses materiais, não é? Adquirir, e no dia certo, na hora, está tudo postos, como se fosse uma orquestra, não é? Então, são essas pequenas tarefas que vão compor a grande orquestra, não é? Que vão compor a grande orquestra da nossa vida. E todas essas tarefas são importantíssimas. Principalmente essas que a gente diz mínimas tarefas, às vezes invisíveis, não é? E que elas vão compor tudo isso. E por isso que Paulo nos diz para nós não ambicionarmos as coisas mais altas. Digamos assim, apenas essas coisas mais altas, não é? Não ficarmos apenas direcionados à realização pronta, completa. Vamos sabendo que tem etapas, que tem degrauzinhos a serem subidos, não é? E vamos principalmente lembrando que Paulo foi o divulgador da mensagem de Jesus, que é uma mensagem de amor e de humildade, não é? Isso é, assim, fundamental para nós conseguirmos processar essa carta, esses ensinamentos, né? Então, de uma maneira muito simples, eu gostaria de encerrar com esse livrinho, que a gente pode dizer um livrinho, não é? Deste tamanho, com conteúdo imenso. Ele até nem tem mais, viu, gente? Que olha só o estado que ele está. Comigo já tem uns 20 anos, né? E o livro se chama Paciência, de Chico Xavier. E paciência é também um degrauzinho de humildade, não é? Tem pessoas que falam, não posso esperar, né? Como eu vou ficar esperando? Né? Porque é preciso ter paciência. E aqui ele nos diz assim, que eu acho que fecha um pouco o que nós estamos falando. Não te sintas superior. A estrada evolutiva é de todos. Muitos te acompanham à retaguarda. No entanto, outros muitos te tomam à frente. E a gente pode, então, para realmente fechar, lembrar do grande filósofo, não é? O nosso Sócrates, né? O que ele dizia? Só sei que nada sei. Então, fiquemos com essa mensagem no nosso coração, sabendo que temos muitos degraus para subir, mas nós vamos conseguir. Muito obrigada.